Ela fugiu de um noivo ciumento e cruel, mas nunca esperava encontrar um homem que mudaria sua vida para sempre. O sol mal despontava no horizonte, tingindo o céu com tons suaves de laranja e dourado, enquanto a vastidão do canavial se estendia até onde a vista alcançava um mar verde e dourado que ondulava sob a brisa leve da manhã. Lucas montava seu cavalo castanho com a naturalidade de quem cresceu naquele pedaço de terra, sentindo o cheiro úmido da terra fresca e o som dos cascos do animal batendo na trilha estreita que cruzava o campo. A solidão era sua velha companheira, e a natureza, sua única confidente. Mas naquele dia, algo estava diferente. Um silêncio pesado pairava no ar, como se o próprio vento hesitasse antes de seguir seu caminho. Enquanto avançava entre as folhas altas, um som inesperado quebrou o silêncio. Um choro abafado, quase sufocado, vindo de entre as hastes densas da cana. Lucas parou o cavalo, franzindo a testa. Aquele choro carregava um desespero profundo, um pedido silencioso de socorro. Descendo do cavalo, ele seguiu o som, o coração acelerado por um pressentimento que não sabia explicar. Entre as folhas secas, uma figura frágil apareceu, uma jovem mulher, com um vestido branco amarrotado e sujo, os cabelos negros caindo desordenados sobre o rosto molhado de lágrimas. Ela tremia, o corpo encolhido como se quisesse desaparecer ali mesmo, perdida e vulnerável. Lucas deu um passo hesitante, tentando não assustá-la. Ei, você está bem? A voz saiu firme, mas gentil. Ela não respondeu. Continuava chorando, soluçando com a cabeça baixa, as mãos cobrindo o rosto, como se quisesse esconder toda a dor do mundo. Lucas se aproximou devagar, estendendo a mão com cuidado. Qual é o seu nome? Perguntou, tentando quebrar a barreira do silêncio. A jovem ergueu os olhos, grandes, escuros e cheios de medo. Por um momento, nada disse. Só o choro que escapava em soluços incontroláveis. Então, em um sussurro quase inaudível, respondeu: Eu não posso dizer. Lucas franziu a testa, confuso e preocupado. Por que não? Está com medo. Ela assentiu, e sua voz saiu ainda mais fraca. Ele está atrás de mim. Meu noivo. Sua voz quebrou, o desespero crescendo. Ele é ciumento, violento. Queria me obrigar a casar com ele, mas eu não podia. Eu fugi. Tentei escapar de tudo aquilo, mas ele me deixou aqui, no meio do nada, para que ninguém me encontrasse. O olhar dela era uma mistura de terror e tristeza profunda. As palavras saíam com dificuldade, como se cada letra rasgasse a garganta. Por que não me contou antes? Perguntou Lucas, sentindo uma raiva crescente pelo homem cruel que a abandonara. Porque eu não podia confiar em ninguém. Não depois do que ele fez. Ela soluçou. Não sei para onde ir. Não sei como fugir. Lucas apertou os dentes, a determinação crescendo dentro dele. Você não está mais sozinha. Venha comigo. Vou cuidar de você. Ela hesitou por um instante, o corpo fraco de tanto medo e fuga, mas finalmente aceitou a mão estendida, agarrando-se a ela como se fosse sua última tábua de salvação. De volta ao cavalo, Lucas a ajudou a montar, protegendo-a como um guardião silencioso enquanto cavalgavam pela trilha que levava à fazenda. O silêncio que os envolvia era denso, cheio de medos não ditos e promessas ainda por nascer. Ao chegar, Lucas a guiou até um quarto simples, onde uma janela deixava entrar a luz suave da manhã, revelando o verde infinito do campo. Isabela, ou quem quer que fosse aquela jovem mulher misteriosa, se deixou cair na cama, exausta, mas segura pela primeira vez em muito tempo. Aqui você está segura, disse ele, com a voz firme e um olhar carregado de cuidado. Enquanto a noite envolvia a fazenda, os pensamentos de Lucas giravam em torno daquela mulher misteriosa que havia cruzado seu caminho. Quem era ela realmente? O que a esperava fora daqueles muros? E, mais importante, como ele poderia protegê-la? Do lado de fora, o vento sussurrava segredos entre as folhas do canavial, como se guardasse, junto com a terra, a esperança de uma nova história que ainda estava para ser escrita, uma história de medo, coragem, dor e, talvez, um amor inesperado. O sol já estava alto quando Lucas entrou na cozinha, o cheiro do café fresco preenchendo o ar da casa simples. Pela primeira vez desde que ela chegara, Isabela estava acordada,
sentada perto da janela, os olhos fixos na imensidão do canavial que se estendia além do alcance da visão. "Dormiu bem?" perguntou ele, com a voz baixa. Ela assentiu, virando-se devagar para encará-lo. Seus olhos ainda carregavam marcas da dor, mas havia ali um traço novo, gratidão. "Não lembro da última vez que me senti em paz assim, nem que fosse por uma noite." Lucas serviu o café e se sentou à mesa com ela. Não houve muitas palavras, apenas silêncios compartilhados. E, às vezes, são nesses silêncios que as almas se reconhecem. Nos dias que seguiram, Isabela começou a descobrir o mundo simples, porém intenso, da vida no campo. Aprendeu o nome das vacas, ajudou a recolher os ovos do galinheiro, experimentou a primeira refeição feita no fogão a lenha e se surpreendeu ao sentir prazer em coisas que antes pareciam banais. Havia um tipo de cura na terra, nos animais, na rotina. E havia Lucas, sempre presente, mas nunca invasivo. Ele a olhava como quem vê além da dor, como quem acredita que ainda há beleza mesmo nos pedaços quebrados. Uma noite, enquanto caminhavam lado a lado até o curral, Isabela perguntou: "Por que você me ajudou?" "Não sabia quem eu era." Lucas parou por um instante, olhando para o céu estrelado. "Porque eu vi nos seus olhos o mesmo que um dia carreguei nos meus. Medo, dor, vontade de sumir do mundo. Alguém me ajudou naquela época. Era a minha vez de retribuir." Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas dessa vez, não eram de tristeza. Eram de reconhecimento, de uma conexão que não vinha da carne, mas da alma. "Eu queria ser forte, como você. Você já é, só não percebeu ainda." E foi assim, entre cercas remendadas, risos tímidos e olhares demorados, que o improvável aconteceu. Onde havia dor, começou a brotar confiança. Onde havia medo, germinava esperança. E onde parecia impossível, o amor encontrou espaço para nascer. Mas o passado, como uma sombra que nunca some por completo, começava a se agitar. Isabela sabia que não poderia fugir para sempre. Que cedo ou tarde, ele viria. Mas agora ela não estava mais sozinha. Agora, havia um homem disposto a lutar por ela. E talvez, apenas talvez, isso fosse o bastante para virar o jogo. Ele hesitou antes de falar, sabendo que a tensão entre eles era mais densa do que o ar carregado daquela manhã. As nuvens pesadas, acinzentadas e imóveis pareciam pesar sobre a paisagem, como se o céu, cúmplice silencioso daquele momento, soubesse que algo importante estava prestes a ser dito. O vento, que até então soprava leve por entre os galhos das árvores e as frestas do alpendre, cessou por um instante, como se a própria natureza prendesse a respiração. Lucas encarou Isabela por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Aquele rosto delicado, marcado pelo cansaço e pela dor, contrastava com a altivez que ela tentava manter. Ele via em seus olhos uma guerra silenciosa entre o instinto de fugir e o desejo de confiar. Era como observar um passarinho ferido, lindo, mas quebrado. E ele sabia que, se avançasse demais, ela escaparia. "Você precisa me contar seu nome." Sua voz saiu calma, quase um pedido, mas com uma firmeza que deixava claro, ele queria mais do que respostas. Ele queria a verdade, não apenas um nome. Queria a chave para entender quem ela era e por que carregava tanto medo nos ombros. Ela não respondeu de imediato. Virou lentamente o rosto para ele, os olhos ainda marejados, mas com uma determinação nova. Como se, pela primeira vez em muito tempo, ela estivesse pronta para se ver como era, não como os outros a moldaram. O que quer que houvesse vivido, fora intensa o suficiente para apagá-la por dentro. Mas agora, naquele pedaço de terra longe de tudo, algo começava a renascer. "Meu nome é Isabela." A palavra saiu como um sussurro, quase se quebrando no ar, mas trouxe uma nova carga de realidade para o ambiente. Era um nome com peso, com história, com marcas. E Lucas sentiu a densidade do momento, como se o chão tivesse mudado sob seus pés. Isabela. Um nome bonito, forte, mas que carregava sombras. Um nome que parecia vir acompanhado de correntes invisíveis, de gritos abafados, de noites insones. Lucas assentiu, lentamente, como quem recebe uma verdade sagrada. Aquela simples palavra quebrava a barreira entre eles,
ainda que o mistério continuasse pairando no ar. Ela tinha um nome, um passado e algo, ou alguém, que a perseguia. E ele estava determinado a ajudá-la, mesmo sem saber ainda o tamanho do abismo que teria de atravessar. Você vai ficar aqui até estar pronta para enfrentar o que te espera lá fora. Ele falou com a convicção de quem estava disposto a proteger, custe o que custar. Havia uma firmeza serena em sua voz, o tipo de segurança que não gritava, mas se impunha pelo silêncio. Isabela baixou os olhos, o queixo tremendo levemente. A sombra do passado ainda presente em cada gesto, em cada respiração. Por mais segura que se sentisse ali, entre aquelas paredes simples e aquele homem calado, ainda havia medo. Medo de que a liberdade fosse só uma ilusão. Medo de que tudo aquilo fosse passageiro. Ele não vai desistir. A voz dela mal podia ser ouvida, e mesmo assim parecia ecoar pela varanda inteira. Ele controla tudo. Minha família, meus passos, eu sou apenas uma peça no jogo dele. Uma boneca de porcelana, que ele gosta de quebrar. Lucas fechou os olhos por um momento, tentando conter a raiva que queimava no peito. Era como se um fogo se acendesse por dentro, cada palavra dela alimentando as chamas. O jeito como ela falava, como tremia ao mencionar aquele homem, despertava nele algo mais do que compaixão. Era uma vontade incontrolável de protegê-la, de tirar das mãos de quem a tratava como objeto, de mostrar que ela era muito mais do que aquilo. Ninguém controla você agora, disse com firmeza, nem ele, nem ninguém. O silêncio que veio depois foi mais pesado do que qualquer palavra. Os olhos dela buscaram os dele, e por um segundo, tudo se calou. A dor, o medo, o passado. Naquele olhar, havia uma súplica muda, um pedido de tempo, de paciência, de espaço para aprender a confiar de novo. Os dias seguintes foram marcados pela rotina da fazenda, o canto dos galos ao amanhecer, o cheiro de café coando, o som dos cavalos nos estábulos e o ranger das rodas do velho carrinho de mão. E entre uma tarefa e outra, os olhares entre Lucas e Isabela iam se tornando mais demorados, mais carregados de algo que ainda não ousavam nomear. Não era só desejo, tampouco apenas carinho. Era algo entre o medo e a esperança, entre a cautela e o fascínio. Mas Isabela permanecia guardando seus segredos como quem protege uma ferida aberta demais para ser exposta. Tinha pesadelos à noite, às vezes gritava sem perceber, e acordava ofegante, como se estivesse fugindo de algo ou de alguém. Lucas a ouvia do quarto ao lado e, mesmo sem entrar, permanecia acordado até ouvir o silêncio voltar. Ele entendia. Feridas daquele tipo não se curam com pressa. Uma tarde, enquanto reparavam a cerca do curral, a tensão explodiu. Por que você não me contou tudo? Lucas perguntou, a voz mais áspera do que pretendia. O olhar fixo nos dela, tentando decifrar aquilo que ela ainda escondia. Porque é perigoso, respondeu ela, a voz embargada. Ele tem olhos e ouvidos por toda parte. Se souber que falei, pode me encontrar. E se ele me encontrar, vai fazer você pagar por ter me ajudado. Lucas largou o arame que segurava, limpando as mãos nos dias já gastos. Aproximou-se dela com cuidado, como quem se aproxima de um animal machucado. Isabela deu um passo para trás, instintivamente. Mas ele parou, respeitando o espaço dela. Eu não vou deixar ele te tocar de novo. Mas para isso, preciso que confie em mim. Ela não respondeu, mas seus olhos, marejados, falavam por si. Era difícil confiar depois de tanto abuso, tanta manipulação. Mas havia algo em Lucas, algo que ela ainda não conseguia entender, mas que a fazia querer tentar. Naquela noite, ela não dormiu. Ficou sentada na beira da cama, olhando o céu pela janela, ouvindo o som dos grilos e o bater suave de um galho contra a parede. E pensou em tudo, na vida que deixará, no luxo, no controle, nas ordens frias que ouvia desde criança, nas obrigações, nas festas que odiava, nas roupas caras que nunca escolheu, no anel de noivado que agora descansava no fundo da bolsa como uma algema enferrujada. Pensou nele, o homem que dizia amá-la, mas a machucava sempre que queria demonstrar poder. O sol já tinha subido alto no céu quando Isabela acordou no quarto simples onde o cheiro da terra fresca invadia pelas frestas da janela. Durante toda a noite, seus pensamentos giraram como um redemoinho. Mas,
Curiosamente, ela se sentia mais leve, como se, ao lado de Lucas, pudesse encontrar um lugar onde finalmente não precisasse se esconder. Desceu até a cozinha, e lá estava ele, Lucas, de avental sujo de farinha, preparando o café como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não disse muito, nunca dizia, mas sua presença preenchia o espaço como nenhuma palavra conseguiria. Era como um pilar. E Isabela, sem saber quando nem como, começou a se apoiar naquele alicerce. A rotina da fazenda tornou-se seu refúgio. Lucas a convidava para participar das tarefas, e ela, aos poucos, aceitava. Aprendeu a lidar com os animais, a carregar baldes pesados, a plantar ervas na horta. Cada pequeno gesto era um passo na direção da liberdade. E também do amor. Em uma tarde quente, chegaram ao curral, onde algumas vacas pastavam. Lucas escolheu uma delas e começou a ordenhar com movimentos firmes. Isabela observava fascinada. "Me ensina?" pediu, quase surpresa com as próprias palavras. Ele sorriu, um sorriso calmo, gentil, e pegou as mãos dela, posicionando os dedos com cuidado. Era um toque simples, mas tão íntimo que ela sentiu o coração acelerar. "Assim, vai com calma. É questão de jeito, não de força." Ela tentou, e errou, e riu. E ele riu também. E naquele riso, havia algo novo, cura. Os dias passaram. E numa noite de lua cheia, sentados na varanda com canecas de café, o silêncio foi quebrado. "Eu sei que você ainda tem medo, mas eu tô aqui, e não vou a lugar nenhum." Ela olhou para ele, e não precisou dizer nada, porque pela primeira vez, em muito tempo, alguém dizia que ficaria, e realmente queria ficar. Ela se encostou no ombro dele, e ali, sob o céu estrelado e os grilos cantando, entendeu, não era sobre esquecer o passado. Era sobre plantar um novo futuro. E pela primeira vez, Isabela sonhou com algo diferente, com uma vida em que o amor não era prisão, mas liberdade. E Lucas era a chave que ela nunca soube que precisava. Isabela olhou para a caneca cheia, o cheiro fresco e terroso chegando até seu nariz. Ela pensou no leite embalado, comprado em supermercados da cidade, longe daquela realidade tão palpável. "Eu nunca tinha pensado nisso", disse ela, a voz quase um sussurro. Lucas sorriu, um sorriso simples, mas carregado de uma verdade profunda. A maioria das pessoas nunca pensa. Preferem o conforto sem saber de onde ele vem. Aqui, a gente aprende a valorizar o que tem. Ele olhou para ela, notando um misto de inocência e fascínio em seus olhos. "Você veio de um mundo diferente, não é?" Isabela abaixou o olhar, envergonhada. "Sim, minha vida sempre foi cheia de luxo, festas e tudo o que eu queria. Mas isso não me salvou. Eu fui prisioneira de uma promessa que nunca quis cumprir." Lucas ficou em silêncio, observando a delicadeza daquele momento, a fragilidade daquela mulher que ainda carregava as marcas de um passado doloroso. "Talvez aqui você encontre mais do que segurança", disse ele, voltando-se para o curral. "Talvez você encontre a si mesma." Naquele instante, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas um fazendeiro e uma noiva misteriosa. Eram dois mundos colidindo, duas almas tentando se entender e se curar. Enquanto o sol subia e iluminava a fazenda inteira, Isabela sentiu pela primeira vez, de verdade, a simplicidade e a força da vida no campo, uma força que talvez pudesse ajudá-la a reconstruir o que o medo e a dor haviam destruído. Os dias que se seguiram foram marcados por um ritmo diferente para Isabela. Cada amanhecer trazia com ele uma nova lição, uma nova descoberta. Lucas, com paciência e um carinho inesperado, dedicava-se a mostrar-lhe que havia mais na vida do que o luxo falso e as prisões douradas que ela conhecera. Logo pela manhã, ele a convidava para sair. Primeiro, para pequenas caminhadas pela fazenda, depois para atividades que ela nunca imaginara experimentar. "Venha, hoje vou te ensinar a montar", disse ele em uma manhã ensolarada, um sorriso brincando nos lábios. Isabela olhou para o cavalo castanho, o mesmo que Lucas montava todos os dias, imponente e sereno. "Eu nunca montei", confessou, meio tímida. "Então é a hora certa para começar", respondeu ele, estendendo a mão para ajudá-la. Com um friozinho na barriga, ela subiu no cavalo, tremendo um pouco.
Lucas ficou ao lado dela, segurando as rédeas, guiando cada movimento, ensinando a equilibrar o corpo, a confiar no animal. No começo, Isabela sentia-se insegura, o coração batendo forte a cada passo que Castanho dava. Mas aos poucos, a sensação de medo foi dando lugar a algo novo, a liberdade de se mover junto à natureza, de sentir o vento no rosto, o sol aquecendo a pele. Você está indo bem, disse Lucas, olhando para ela com orgulho sincero. Entre risos e tropeços, eles passaram a manhã inteira naquele exercício, até que Isabela conseguiu cavalgar sozinha por alguns metros, o sorriso iluminando seu rosto. Eu nunca pensei que poderia me sentir assim, confessou, os olhos brilhando, livre. Nos dias seguintes, ele a levou para lugares que pareciam mágicos. Uma pequena cachoeira escondida no meio da mata, onde a água cristalina caía em piscinas naturais, refrescando a alma e os corpos cansados. Aqui é o meu lugar preferido, explicou Lucas, tirando a camisa e mergulhando na água. Quero que você conheça essa parte do mundo. Isabela se deixou levar, tirando as botas e sentindo a água fria tocar os pés, rindo com a leveza de quem esquece as amarras do passado. É lindo, disse ela, olhando para ele, o rosto iluminado pelo sol filtrado pelas árvores. Lucas a observava, fascinado pela transformação que acontecia diante de seus olhos. A menina assustada e frágil começava a se tornar mulher, forte e viva. Mas não era só a natureza que os unia. Era o silêncio compartilhado, os gestos de cuidado, os olhares que diziam o que palavras não podiam. Uma tarde, sentados à beira do riacho, Lucas tocou a mão dela suavemente. Eu sei que você carrega muito medo, disse com sinceridade, mas não precisa enfrentar tudo sozinha. Isabela virou o rosto, o coração disparado. Eu nunca tive alguém de verdade comigo, confessou, mas com você, eu sinto que posso tentar. O tempo parecia desacelerar, enquanto os dois se permitiam sonhar, mesmo que o mundo lá fora ainda fosse ameaçador. Entre o barulho da água, o canto dos pássaros e a vastidão do céu azul, um amor silencioso começava a crescer, tímido, incerto, mas real. E assim, dia após dia, Lucas e Isabela descobriram que, às vezes, para encontrar a verdadeira liberdade, basta aprender a confiar e se deixar levar pelo ritmo da vida. O sol brilhava forte sobre a pequena cidadezinha, onde a feira semanal atraía moradores de todas as redondezas. Barracas coloridas espalhavam-se pelas ruas de terra batida, oferecendo frutas frescas, artesanatos e lembranças da vida simples no interior. Isabela caminhava entre as barracas, ainda um pouco tímida diante daquela agitação diferente da quietude da fazenda. Lucas estava ao seu lado, observando atento, como um lobo protetor cuidando de sua presa. Ela tentava aproveitar a normalidade da tarde, o cheiro das frutas, o som das vozes misturadas, mas algo em seu coração não permitia que ela relaxasse completamente. Foi então que, do meio da multidão, surgiu uma figura que congelou o tempo para Isabela. Ele estava ali, imponente, o olhar duro e possessivo, a sombra do passado vindo com ele. Isabela! Chamou, sua voz carregada de autoridade e fúria contida. Ela parou, o corpo todo tremendo, o rosto ficando pálido. Por que você fugiu? Ele perguntou, dando um passo à frente. Antes que ela pudesse responder, ele agarrou seu braço com força, fazendo-a estremecer. Solte-a! A voz de Lucas soou firme e cortante como um trovão. Lucas avançou rapidamente, posicionando-se entre os dois. Seus olhos castanhos estavam carregados de uma fúria contida que fazia o ar parecer pesado. Ela não vai a lugar nenhum com você. Lucas falou com uma calma ameaçadora. O noivo estreitou os olhos, avaliando o homem diante dele. Lucas não era um fazendeiro qualquer. Havia uma força selvagem, um orgulho bruto naquele olhar. Você não sabe com quem está mexendo, disse o noivo, tentando intimidar. Eu sei exatamente, respondeu Lucas, aproximando-se, a voz baixa e firme, e não vou deixar você tocar nela nunca mais. A multidão ao redor começava a perceber a tensão crescente, alguns recuando, outros observando apreensivos. Isabela tentou puxar o braço, querendo se afastar daquela cena, mas o noivo segurava firme, como se quisesse marcar seu território. Deixe ela ir, disse Lucas, a voz transformando-se num comando absoluto. Por um momento,
O noivo hesitou, mas a intensidade do olhar de Lucas o fez recuar. Com um gesto brusco, ele soltou o braço de Isabela. Isso não termina aqui, ele disse, com os olhos cravados nos dela, a voz baixa, mas firme como um aço prestes a cortar. Isabela sentiu um frio percorrer seu corpo. Não era só uma frase jogada ao vento. Era uma promessa, uma ameaça embrulhada em silêncio. Por um segundo, a feira parou. O barulho das barracas, o cheiro das frutas, as vozes das crianças correndo, tudo virou eco. O mundo pareceu diminuir, até caber apenas naquele olhar escuro, cheio de possessividade. Você pode correr pro fim do mundo, continuou ele, aproximando-se mais, mas eu sempre encontro o que é meu. Ela engoliu em seco. O corpo tenso, como se estivesse prestes a ser puxada de volta para o pesadelo do qual tentará escapar. Lucas chegou no mesmo instante. Os olhos dele encontraram os do homem e, por um momento, o ar entre os três ficou mais denso. A tensão era visível, como uma tempestade prestes a romper o céu. Mas o outro apenas deu um passo para trás, lançando um último olhar para Isabela. Isso não termina aqui, repetiu, antes de se virar e desaparecer entre as barracas, sumindo na multidão como um vulto que deixa um rastro de medo. Isabela ficou imóvel, tentando controlar o tremor nas mãos. O ar parecia faltar. O peito apertava, como se alguém tivesse enfiado a mão dentro e torcido o coração. Lucas passou o braço ao redor dos ombros dela, puxando-a para perto com delicadeza. Tô aqui, disse baixinho. Tá tudo bem agora. Mas não estava. Por fora, ela tentou disfarçar, respirou fundo, caminhou até o carro. Mas por dentro, o passado rugia. A ameaça tinha rosto, voz, e agora estava a poucos passos de distância. A volta para a fazenda foi em silêncio. O céu já começava a mudar de cor, no laranja intenso que parecia sangrar o fim da tarde. Isabela olhava pela janela da caminhonete, sentindo o coração pesado. Lucas, com a mão firme no volante, lançava olhares discretos de preocupação. Ele sabia que algo dentro dela tinha se quebrado de novo. Naquela noite, ela não quis jantar. Ficou sentada na varanda, enrolada em uma manta, ouvindo os grilos e o som distante do gado. Lucas trouxe uma caneca de chá e se sentou ao lado, em silêncio. Ele vai voltar? Não vai? Perguntou ela, depois de um tempo. Talvez, respondeu com honestidade. Mas ele não vai tocar em você. Isso eu te prometo. Ela olhou para ele, buscando nas palavras um abrigo. E se ele tentar? A gente enfrenta. Juntos. E ali, sob a noite estrelada, ela entendeu. Não estava mais sozinha. Os dias que se seguiram foram silenciosos, mas cheios de gestos que falavam mais que palavras. Lucas acordava cedo, preparava o café, cuidava dos animais. Chamava Isabela para aprender, com paciência e carinho. A vida aqui é simples, dizia ele, mas não é pequena. E ela foi percebendo isso. Nos detalhes, na maneira como o sol nascia devagar por trás dos morros, no cheiro do mato depois da chuva, no som do leite caindo no balde, no toque leve das mãos dele ao guiá-la entre as plantações. Você sabe, disse ele certa manhã, observando os pés de milho crescerem, essa terra me ensinou o que é amor. Amor de verdade, não aquele que prende ou ameaça, mas o que cuida. Isabela o olhou, com os olhos marejados. Eu nunca soube o que era isso. Nunca vivi isso. Então começa agora, ele respondeu, sorrindo. Aos poucos, ela foi se soltando. Voltou a cantarolar na cozinha. Passava horas ao lado dele, ajudando a preparar a terra, a alimentar os animais, a colher os ovos. As tardes ao lado da cachoeira viraram refúgio. Lá, deitados na grama ou sentados nas pedras, dividiam silêncios e histórias. Numa dessas tardes, Lucas a observou com um carinho diferente. O vento brincava com os fios do cabelo dela. Eu queria te dizer uma coisa, começou ele. Já faz tempo que penso nisso. O quê? Quer namorar comigo? Ela riu, surpresa. Achei que já estávamos. É que eu queria ouvir você dizer. Ela se aproximou e o beijou de leve. Então sim, com todo o coração. E foi assim que começaram oficialmente. Um namoro simples, mas cheio de significado. O tempo passou.
O ex-noivo sumiu novamente, como se tivesse percebido que não tinha mais lugar na vida dela. E isso, por si só, já era uma vitória. Os meses seguintes foram de construção. Construíram juntos um galinheiro novo, reformaram o curral, montaram uma horta só deles. Isabela aprendeu a fazer pão e Lucas ensinou-a a domar um potro novo que tinha chegado. Viviam sem pressa, sem medo. E então, um dia, a notícia. Lucas, ela disse, segurando o teste com as mãos trêmulas. Acho que tô grávida. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela. Depois, abriu um sorriso que iluminou tudo. Então vamos ter um pedacinho de nós correndo por essa fazenda. Durante a gravidez, ele esteve ainda mais presente. Preparou o quarto do bebê com as próprias mãos. Fez um berço de madeira. E toda noite, lia histórias para Isabela e o bebê, mesmo antes dele nascer. O parto foi longo, mas cheio de emoção. Ela gritava, suava, chorava. E Lucas estava ali, segurando sua mão, dizendo: "Você consegue. Estamos quase lá." Quando o bebê nasceu, foi como se o mundo tivesse parado por um segundo. Um menino. Forte. Cheio de vida. Isabela o segurou no colo, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca imaginei que minha vida poderia ser assim. Lucas beijou sua testa, emocionado. E agora é só o começo. Naquele dia, a fazenda inteira pareceu respirar diferente. Como se a chegada daquele bebê renovasse tudo. Isabela se sentia outra. Mais forte, mais viva, mais ela. Lucas e ela passaram a ver o mundo com novos olhos. As manhãs com o bebê no colo, os finais de tarde com ele dormindo no sling enquanto eles caminhavam entre as árvores. O passado ficou distante. Ainda era lembrado de vez em quando, mas já não doía tanto. Porque agora ela sabia que era possível recomeçar. E que o amor de verdade não machuca, não prende, não fere. O amor verdadeiro planta raízes. E ali, no coração do campo, sob o céu largo do interior, onde as estrelas brilham mais forte e o tempo corre devagar, nasceu uma nova história. A história de uma mulher que fugiu do medo e encontrou, no meio da terra e do silêncio, um homem que soube amá-la como ela merecia. E de um amor assim, só poderia nascer vida.